Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Boa tarde. Estamos aqui com a Aline, que já é peça fundamental nas minhas aulas online. Aline, eu uso os nossos bate-papos com as minhas turmas de ensino médio, ensino fundamental, e tem uma ótima aceitação. Então, você tem ajudado também, não só as pessoas que assistem o meu canal, mas também os meus alunos, que agora está retornando aí. Esse, com certeza, é um dos vídeos que eu vou usar como vídeo aula também. Te agradecer aí novamente por você ser sempre tão solista e estar atendendo a gente aqui. Obrigado. Imagina, obrigada a vocês pelo convite. Espero que a gente consiga ajudar também aí. Não, vai ajudar, com certeza. Como o pessoal viu aí no título, hoje nós vamos tratar de diabetes. Então, pessoal, antes a gente começa a entrevista, eu nunca falo nas entrevistas, mas se você está vendo o vídeo e não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos levar informação e esportes para o máximo de pessoas possíveis, né? Por isso que eu agradeço tanto todo mundo que topa, aceita vir bater o papo aqui no canal, que não é um canal grande, mas é um canal que a gente tenta fazer com a maior e melhor qualidade possível. É isso que nós temos que primar sempre por isso. Então, as pessoas sempre são de grande qualidade que estão aqui no canal. Aline, vamos lá. Eu queria ver, assim, pessoal muitos que vão estar assistindo são diabéticos ou têm diabéticos na família, até porque a diabetes é uma doença que ela vem acometendo pessoas muito mais do que eram acometidas há 30 anos atrás. É lógico que a pessoa tem que ter uma propensão, tem dois tipos de diabetes, né? A diabetes tipo 1, que é algo que a pessoa já nasce com ela, que em torno de 5% das pessoas que têm diabetes tipo 1, 5 a 10% no máximo. O restante é diabetes tipo 2, que é uma diabetes que é desenvolvida com o tempo, que era considerada uma doença de pessoas uma doença um pouco mais tardia, pessoas aí acima de 40, 50 anos, mas que a cada vez está cometendo mais jovens, mais crianças. A gente pega esses dados, inclusive, assim, de estudos científicos nos Estados Unidos, principalmente, que é onde tem mais isso. Onde a alimentação desregulada entra para poder ajudar desencadear esse fator genético da diabetes tipo 2, Aline? Olha, que nem você falou, a gente tem dois tipos, né, de diabetes, e acho que a gente talvez foque mais hoje na conversa no diabetes tipo 2, né, que é a diabetes, que nem você falou também, adquirida, e aí normalmente relacionada com o passar dos anos da idade. O que acontece é que o diabetes, ele é uma condição metabólica, né, uma doença, e aí a gente tem uma dificuldade ou uma completa ineficiência na produção de um hormônio que chama insulina. E aí esse hormônio, uma das funções é justamente pegar o açúcar que está no sangue e trazer para dentro da célula. Então, certamente, o quanto você come de açúcar já é uma das coisas que vai influenciar se eventualmente você vai ter aí, depois dos passares dos anos, enfim, de outros fatores, uma condição como essa, né? Então, a dieta, a alimentação muito rica em produtos com açúcar, por exemplo, ou muito rica em outras substâncias, mas que facilitem essa liberação de açúcar, por muito tempo, associado com talvez uma falta de exercício físico, uma rotina de vida muito estressante, vai contribuir para que você desenvolva, né, em algum momento. As pessoas têm muita dificuldade de entender que se elas se organizarem e tentar se alimentar mais corretamente, elas vão ganhar tempo e elas não vão perder tempo, né? Total. Né? Porque se a pessoa consegue esquematizar o tipo de alimentação dela, quando ela vai se alimentar, levar essa alimentação para o trabalho ou procurar restaurantes próximos que vão propiciar a ela esse tipo de alimento mais saudável, elas vão ganhar tempo que elas vão ganhar em qualidade de vida. Mas as pessoas meio que, como você falou, um tipo de vida estressante e tal, e aí a pessoa, deixa para lá, e aí começa a comer alimentos muito ricos em açúcar, mas também muito ricos em gordura, né? Quando vai ver, assim, a ação da gordura, ela inibe
a ação do açúcar no sangue, ela inibe. Esse é um dos fatores, porque assim, quando a gente pega para estudar, isso é muito pouco falado. Até nos documentários, outros pesquisas que nós encontramos, a gente vê que a alimentação rica em gordura, ela é responsável muito pelo diabetes também, mas isso praticamente não é falado por ninguém. É muito focado no açúcar. Isso está certo, está errado? Isso tem um fundamento, sim. Porque, que nem você falou, se a gente tem um consumo muito alto de gordura por muito tempo, a gente tem ali uma dificuldade na produção, por exemplo, da insulina, e a gente tem ali uma dificuldade, por exemplo, da célula entender que tem insulina no corpo, então a gente tem uma resistência à ação da insulina. Então, isso faz sentido. E aí, o que acontece é que hoje, se a gente for considerar muito desses alimentos processados, ultraprocessados, que são o que mudou na nossa alimentação, né? Que é o que veio aí com a modernidade, a gente tem os dois, né? Então, a gente tem uma combinação tanto de alimentos ricos em açúcar quanto ricos em gordura, né? Mas sim, a gente tem ali um excesso. O excesso que você tiver, né, principalmente de gordura e açúcar, com certeza podem prejudicar e aumentar o risco para o desenvolvimento. Aí, assim, entrando na área da atividade física, quando você faz a atividade física, você facilita, você vai estar se alimentando corretamente. Algumas pessoas vão ter que tomar insulina, evidente, outras, talvez no começo, dependendo do médico, aonde está ali, elas vão tomar algum tipo de medicação e não a insulina em si, mas isso vai ser afetado também pela qualidade e quantidade de atividade física que você vai fazer. Uhum. Quando você faz atividade física, você dá à musculatura esquelética uma facilidade para que ela possa absorver mais aquela glicose circulante. Por isso que é um dos motivos, eu também vou fazer um vídeo falando do lance mais específico da atividade física em relação ao combate à diabetes, Aline. Então, eu fiz um com o Cláudio, que é diabético, e que é um camarada da imprensa, uma pessoa muito conhecida, fazendo com você também, que também é uma pessoa super conhecida no meio e tal, e tudo. E vou fazer um vídeo também explicando, falando mais sobre isso. Então, facilita quando você faz atividade física, você dá o músculo começa a ter uma chave melhor para poder gastar aquela insulina circulante que não gastaria. Porque assim, dentro dos sintomas é sede excessiva e fome assim, excessiva, né? Por que acontece? Eu queria que você explicasse, à luz da nutrição, o porquê dessa sede excessiva, o porquê dessa fome excessiva. Tá. Normalmente, o que acontece é que como a gente tem uma dificuldade do açúcar, né, da glicose entrar na célula, esse açúcar vai se acumulando no sangue. E aí, isso, por si só, já muda um pouco a viscosidade do sangue. Então, isso é uma das primeiras coisas. A outra coisa é que se ela não está entrando na célula, que é onde ela produziria energia, a célula começa a ter ali e acender um alerta de que está precisando de energia. E esse conjunto vai meio que avisando o teu cérebro de que você precisa comer, porque não está chegando energia, não está chegando água, por quê? Porque o teu sangue está mais viscoso. Então, são sintomas que a gente acaba tendo porque a gente não tem uma adequada distribuição do açúcar, e a gente acaba tendo um mecanismo de segurança mesmo, de sobrevivência do corpo falar, não, então você precisa comer mais, você precisa beber mais água, porque eu não tô tendo energia. E, na verdade, a energia tá no sangue, é que ela não tá conseguindo entrar na célula. Porque até, se eu não me engano, se abaixar de 60... deixa eu pegar aqui, decilitros por miligrama, não é isso? Uhum. 60 miligramas por decilitro de sangue, aí a pessoa ela pode até entrar em coma, né, desmaiar, sim, e tal, sim. Mesmo ela tendo comido, porque às vezes ela coloca insulina demais, aí é uma outra situação também, e essa insulina demais gasta essa glicose muito rapidamente, e também vai acontecer a mesma coisa, você vai ter o desgaste dentro da atividade física, e o corpo, as células vão mandar essa mensagem para o cérebro, falando, eu preciso só que você acha. Eu não tenho. Só que não tem realmente.
Por isso que é muito importante a pessoa se conhecer bem e diminuir as doses de insulina, que tem tipos de insulina que são de ação rápida, ação média, vai depender do tempo, galera, que eles vão ter ali, que a pessoa vai ter de atividade física. Ou a posologia de remédio também, o nível do que ele vai tá ingerindo ali. O que é interessante, Aline, para o diabético se alimentar antes, durante e depois da atividade física, e como é esse funcionamento, o porquê e como é esse funcionamento do organismo. Tá. Normalmente, antes da atividade física, se a pessoa não tem diabetes, a gente indicaria ali uma boa fonte de carboidrato, né? Que fosse uma fruta, ou que fosse, enfim, né, um pão, tapioca, um tubérculo, batata doce. Em geral, no diabético, a gente também indica, porém a gente prioriza os carboidratos que têm uma absorção um pouco mais lenta, para justamente não aumentar demais essa glicemia, que já né, essa quantidade de açúcar no sangue, que já é uma questão, porque ele já tem o diagnóstico de diabetes, então já é uma glicemia aumentada. Então, quanto mais integral for o alimento, né, enfim, tiver mais fibra associada com o carboidrato, normalmente mais difícil vai ser de subir essa glicemia de uma vez. Então, em geral, a gente prioriza esse tipo de carboidrato, né? Normalmente, dependendo da quantidade de exercício que a pessoa for fazer, a gente recomenda água, a não ser que a pessoa fique mais de 2 horas, daí tudo bem, a gente recomenda de novo uma fonte de carboidrato, né? E aí sempre priorizando os carboidratos que a gente fala que são complexos, né? Então, que tem ali um associado com mais fibras, então arroz integral, pão integral, macarrão integral, né? Os próprios farelos, então farelo de aveia, né? Farelo de linhaça, farinha de linhaça, então são coisas que, assim, são ricas em fibras e ajudariam nessa lentificação da absorção do açúcar. E assim, durante também seria interessante ter um açúcar de absorção mais rápido, por exemplo, Sim. bala, doce, cubos de açúcar, até dependendo, porque a pessoa pode ter uma baixa glicêmica, ela pode ter feito tudo certo, mas às vezes a gente sai para dar uma pedalada. Outro dia eu saí para dar uma pedalada, assim, eu não sou diabético, né? Mas só para fazer essa relação. Eu saí para dar uma pedalada, imaginei que fosse pedalar uns 20, 25, e pedalei 70 quilômetros. E eu não levei a alimentação ideal ali para pedalar tanto. Então, assim, interessante para o diabético ter esses açúcares, né? Tenho um amigo, tem muito tempo até que eu não vejo, que formou educação física comigo, que ele era diabético e tinha um controle bem legal. Ele sabia muito, conhecia bem, fazia atividade física bem também. E ele sempre levava umas jujubas, né? Com ele, assim, e quando ele estava fazendo, ele comia aquelas jujubas ali. Isso é interessante também, né, Aline? Sim, principalmente nos casos de diabetes tipo 1, que tem normalmente o uso da insulina, aí a gente até recomenda esse carboidrato durante, porque justamente tem esse uso da insulina que regula essa glicemia de uma forma, né, mais forte. Então, nesse caso, a gente recomenda o açúcar, a jujuba, a bananinha, né? Porque pode ter essa queda nessas atividades muito longas ou muito intensas. Talvez, às vezes, nem tão longas, mas só o fato de ser mais intenso, a gente aumenta, né, a utilização do açúcar durante o exercício, a gente recomenda para manter essa glicemia dentro da faixa ali dos 60, né, pelo menos acima de 60. Uhum. Pelo menos em torno de 100, né, próximo. Exato, ali, 60, 100, às vezes até depois da refeição pode chegar a 140, que é esperado. Como você falou aí, bem colocado, eu não coloquei isso, mas diabetes tipo 1, mas também tem uma diabetes intermediária, que é essa que está surgindo por conta disso, que é uma diabetes que fica entre o tipo 2 e tipo 1, e a pessoa começa a ter que fazer uso da insulina, mesmo se tornando diabético durante a vida, que seria um diabético tipo 2, mas que o pessoal está chamando de 1,5, ou diabetes intermediário. Então, assim, se a pessoa faz o uso da insulina, é interessante, sim, que ela use esse tipo de açúcar que vai ter uma absorção mais rápida. E mesmo para quem não é diabético, é interessante isso, desde que você sinta que você está voltando uma coisa para você ali.
Às vezes a atividade está muito intensa, você teve que imprimir uma atividade muito maior do que você estava esperando, então é legal também esse tipo de coisa, né, Aline? Exato. Isso, a gente tem que pensar bem, enfim, entender o corpo, até para entender como que funciona dentre esses estímulos, né? Mas durante a atividade, principalmente quando é mais intenso, a gente recomenda que sim, que tenha ali um consumo de carboidrato para manter ali o bem-estar durante o exercício, né? Aí, assim, muitas pessoas que vão malhar, por exemplo, elas acabam colocando as proporções de carboidrato. Eu tenho um debate com a minha enteada aqui, que ela acaba comendo, ela ingere muito menos carboidrato, ela aumentou o nível de gordura e proteína que ela ingere ali. Eu falo para ela que ela tem que aumentar o percentual de carboidrato ali dentro da alimentação. E muitas pessoas, assim, eles não entendem, eles acham que ele vai precisar da gordura e da proteína. Mais até do que o carboidrato. E coloca-se um carboidrato entre 40% e 45%. Eu falo com ela e falo com os meus alunos que isso é muito baixo, principalmente para quem estuda e faz atividade física com regularidade. Correto, Aline? A faixa em geral, pelo menos de atividade física, que treine ali de maneira regular, a gente recomenda uns 50 a 60, acho que 40 já pode ser baixo mesmo. E assim, agora eu vou te fazer uma outra pergunta, e essa e a outra também serve para o diabético e não diabético. Né? Quando você acaba ingerindo essa percentual maior de proteína e gordura, e isso até eu falei ali antes, isso inibe também a ação da glicemia para entrar no músculo esquelético, porque meio que eles ficam competindo e essa gordura mais elevada no sangue acaba atrapalhando a ação também do açúcar, ou não? Então, não, o que acontece é que existe ali, dependendo do quanto você ingere de proporção, um efeito mais ou menos, por exemplo, inflamatório, né? Então, existe um pouco dessa relação entre marcadores inflamatórios e o quanto isso prejudica também a entrada do açúcar na célula. Então, a gente tem, dependendo da fonte de gordura, da fonte de proteína, talvez um potencial que seja mais inflamatório, e essa inflamaçãozinha, que não é uma inflamação igual dor de garganta, é uma inflamação bem pequenininha, ela pode prejudicar justamente a entrada do açúcar, assim como um consumo, né, e um estilo de vida inadequado. Então, vou te fazer uma pergunta sobre inflamação aí de uma fruta, né? O tomate. O tomate em excesso, ele causa esse tipo de inflamação também? Ou isso é mais assim na gordura mais saturada, na gordura animal? Isso tem muito mais a ver com um tipo de gordura animal saturada e tem muito a ver também com o consumo dos ultraprocessados, não é nem industrializados, né? Porque não são todos os industrializados que são ultraprocessados, mas que são alimentos que têm ricos em gordura e com gorduras adicionadas, com gorduras feitas em laboratório, né? Que não são os alimentos que a gente encontra na natureza, tá? Eu te perguntei isso, assim, eu vi outro dia vendo um comentarista da NFL falando que o Tom Brady não come tomate porque o tomate inflama. Eu fiquei pensando assim, cara, não é possível. Eu não acho, eu creio que não, mas eu falei, vou fazer essa pergunta para a Aline. Eu imagino. Talvez o tomate sem ser o orgânico, ele tem uma quantidade de agrotóxico que a gente ali também, né, não tem muito controle a longo prazo, mas assim, não teria muito por que pensar que ele inflama. Sim, claro. Mas eu achei pertinente, foi legal. Que tem, né? Às vezes aparecem essas dúvidas, assim, né? Aparecem Então, claro, e, assim, esses comentários. Às vezes a gente tem certeza que aquilo ali está errado, mas ao mesmo tempo, mesmo que a gente pesquise, é legal, eu sempre sou favorável ao especialista em si. Então, assim, se eu vou arrumar, se a minha bicicleta é um problema, eu gosto de arrumar as coisas, com certas coisas. Mas, assim, se tem um problema, eu prefiro levar no especialista. Se for sobre alimentação, prefiro tirar as dúvidas e consultar um nutricionista. Por isso que eu não vou chegar aqui no meu canal e vou ficar falando de nutrição. Prefiro trazer você, que é especialista e que sabe sobre o assunto muito mais do que eu. Aline, agora eu queria te perguntar sobre o jejum intermitente. Há estudos,
Tem estudos atuais que falam que o jejum intermitente é interessante, voltando para o tema diabetes aí. É interessante para quem tem o diabetes tipo 1, tipo 2, ou ele não é interessante? O que você pode falar para a gente a respeito do jejum intermitente e diabetes? Olha, existem estudos, tá? Que associam o jejum intermitente há uma melhora, por exemplo, dos perfis de glicemia de pacientes diabéticos tipo 2. Né? Então, existem estudos já nessa área que tentam mostrar que o jejum intermitente talvez seja uma estratégia. Acho que a gente precisa só tomar um pouco de cuidado, porque, em geral, não são estudos muito longos, então também acho que a gente precisa entender esse contexto, né, quando for conversar ou se for, enfim, prescrever, que normalmente são estudos com tempo curto, porque, enfim, é o que dá para fazer, né? E normalmente a gente tem protocolos diferentes de jejum. Então, existem aqueles jejuns de 8 horas, de 12 horas, e aí você pode comer 12 horas. Existem jejum de 18 horas e você pode comer 8 horas, 6 horas. Então, acho que também tem essa dificuldade. A gente tem vários protocolos de jejum, então a gente também não sabe, né, até onde e quais protocolos seriam melhores. O que acontece é que a pessoa, passando um tempo maior sem comer, ela mantém uma glicemia mais baixa. O que a gente até imagina que faça sentido mesmo, né? Porque a pessoa não está ingerindo, né? Então, existe sim algumas evidências que são favoráveis nesse sentido. Mas aí, vamos colocar um contraponto. Se ela está mais baixa, mas se ela fica baixa, é interessante que a pessoa fazendo jejum intermitente também fique ali vendo o nível de glicemia dela. Exato. Porque, de repente, ela pode baixar demais, porque o metabolismo pode acelerar, principalmente no começo, que ela não está adaptada. Que o lance do jejum intermitente, agora vamos esquecer aqui, talvez você vai me socorrer. Um japonês que ganhou o prêmio Nobel de medicina estudando sobre o jejum intermitente e que ele viu que há uma regeneração das células e um impacto menor no aparecimento de câncer nas pessoas, né? Aí eu me pergunto, por exemplo, se é uma pessoa que... Nós falamos isso até no treinamento lá do rugby, né? Os jogadores que, não, eu vou fazer o jejum intermitente, deixa eu fazer no outro dia, estavam lá, não dá. A pessoa que tem uma vida mais ativa e pratica atividade física, mesmo não seja exercício físico, são duas coisas diferentes, tá, pessoal? Exercício físico é mais esquematizado, atividade física é algo mais geral que você acaba fazendo mais no seu dia a dia. Esse jejum intermitente, ele pode ser benéfico desde que você esteja ali o tempo inteiro vendo o nível de glicemia e você vê que o seu corpo consegue manter mais baixo, você com a alimentação, no momento da alimentação mais saudável, e regular. Mas se você faz atividade física, não é uma boa ideia. Ou não, ou eu estou errado. Não, você tá certo, faz sentido, porque de fato você vai ter também ali outras coisas que o jejum pode trazer, uma fadiga, um cansaço, um desânimo, e aí juntar a atividade física com isso, talvez você tenha um desempenho ruim, você passe mal, né, tem algum mal-estar ali, um desconforto. Então, de fato, eu acho que pode ser talvez uma estratégia em alguns casos, mas não acho que seja a solução, ou que seja, enfim, a melhor estratégia, sabe? Mas, assim, algumas pessoas gostam de adaptar, né? Mudar, às vezes muda o médico, às vezes muda a pessoa que está fazendo tratamento e algumas pessoas gostam de experimentar. Pessoal, a nossa ideia aqui não é recomendar o que você deve fazer ou o que você não deve fazer, porque isso é tudo muito individual. É apenas levar a vocês informações para que vocês tenham subsídios, inclusive para trocar ideia com seus médicos, aprender a entender e conhecer melhor seu corpo. Esse é um dos objetivos aqui desses bate-papos com a Aline, principalmente, e é um dos objetivos no meu canal, porque a gente não é dono da verdade, ninguém é. A ciência mesmo, né, ela muda. Ela muda, isso é ciência. Por isso que a polarização em qualquer coisa ela é muito ruim, porque a pessoa fica agarrada àquilo como se fosse um time de futebol, e aquilo agarrada, a pessoa aí morre literalmente abraçado com aquela ideia. Olha só, morre abraçado. Cara, expandir a mente, entender o mundo que está ao seu redor, saber trocar ideia. Se vocês forem no médico, numa nutricionista, ou um preparador físico, um personal trainer,
estude, entenda um pouco, leva questões, tira dúvidas com eles. Eu gosto quando os meus alunos, que eu também dou aulas de personal training, eu adoro quando eu tenho alunos que trazem questões para mim, porque eles me dão a oportunidade de ampliar a minha aula ali. E eu levo eles um conhecimento maior. Se eu não souber, eu vou pesquisar, me inteirar mais e levar para eles de uma forma mais completa. Total, não. E assim, a gente sabe que cada organismo e cada corpo é um corpo e a gente não pode colocar isso todo mundo junto misturado, porque de fato cada um vai responder de uma forma, né? Então, eu acho que sim, tanto o jejum intermitente quanto qualquer outra estratégia que seja, né, eu acho que vale a pena conversar e discutir, né, com o médico, com o nutri, com o personal, porque realmente talvez não faça sentido ali, sabe? Sim. Ótimo, Aline. Aline, tratamos desses temas, como eu falei com você um pouquinho quando a gente bateu um papo. Teve alguma situação, algum tema, algum ponto aí que você imaginou que a gente fosse tratar? Eu não levantei essa bola e agora eu vou pedir que você levante e que explique, então. Tem alguma coisa que você acha que pode complementar? Ficou faltando? Acho que tem alguns estudos mais recentes que talvez sejam interessantes a gente colocar aqui, que já fizemos um vídeo, né, sobre plant-based, então dietas à base, né, de vegetais, enfim, vegetarianas e tal. E isso parece que talvez seja até mais vantajoso do que uma dieta sem carboidrato para várias coisas, tanto para consumir menos calorias, tanto para alguns perfis, né, tanto de colesterol, de glicemia. Então, talvez seja um caminho também que seja interessante a gente conversar, porque existem agora novos estudos com bons resultados. Então, talvez isso, priorizar vegetais, que nem a gente sempre recomendou, Sim. mas talvez mais do que cortar o carboidrato, né, do que, não vou comer mais carboidrato, ou vou fazer jejum, talvez vamos comer mais salada, vamos comer mais coisa que a gente tira da terra do que a gente abre, né? Exato, é bom. Eu até, engraçado, eu pensei em te levantar essa bola, mas eu não anotei, tinha esquecido mesmo, ainda bem que você falou aí. Então, assim, a gente pode dizer que a alimentação vegetariana ou a alimentação vegana, elas realmente estão muito mais próximas do que uma alimentação saudável? A gente pode dizer isso? Sim, na verdade o que a gente fala de plant-based, né, que são mesmo a maioria da sua alimentação vir dos vegetais, das frutas, das verduras e tal, parece que é benéfico pro organismo de diversas formas. Então, sim, eu acho que é o mais próximo que a gente tem e é o que condiz com o que a gente considera alimentação saudável, né, que é mais alimentos in natura, ou minimamente processados. Então, acho que é um caminho aí que é interessante, sim. Joia, show de bola, muito legal. Ainda bem que você levantou essa bola. Aline, então vamos encerrar aqui, mas eu quero, né, fazer o convite de você para a gente poder estar trocando mais ideia aí futuramente, dizer que você está com o tempo apertado, quando você tiver um tempo, para a gente poder até focar mais nisso, focar mais na alimentação vegetariana e vegana mesmo, fazer um vídeo falando a respeito apenas disso, você trazendo aqui para a gente novos estudos e tudo mais, né? Eu quero te agradecer muito, tá? E dizer que as portas estão sempre abertas e vou sempre te convidar, espero que você aceite. Muito obrigada, eu queria agradecer também e espero que tenha sido útil e que, né, ajude bastante aí, tanto seus alunos quanto quem assiste o canal. Não, foi com certeza muito útil e você explicou muito bem, eu acho que ficou bem claro. Muito obrigado, beleza, Aline? Valeu, hein? Obrigada. Pessoal, beijo para vocês, muito obrigado, forte abraço.